Deputado, como é que o Marco Civil da Internet pode proteger os brasileiros de espionagem? O Marco Civil da Internet tem uma série de dispositivos, de regras, que protegem a privacidade dos brasileiros na internet. Um exemplo disso é a regra que proíbe que os provedores de conexão, ou seja, as empresas de telefonia para quem a gente paga para ter acesso à internet, que guardem os dados da nossa navegação, ou seja, que guardem tudo o que a gente faz na internet. Como isso hoje não é proibido, é permitido. As empresas fazem isso, analisam a nossa navegação na internet e vendem para marketing direcionado, ou seja, nós não temos privacidade na internet. Além disso, o Marco Civil vai proibir que qualquer dado nosso seja cedido para outros ou para terceiros sem a nossa permissão. Por isso, o Marco Civil tem uma série de regras que protegem a privacidade do brasileiro e que podem evitar um novo caso como esse que nós vimos há pouco. Agora, deputado, o senhor citou casos de empresas legalmente constituídas e que atuam na legalidade dentro do Brasil. Como é que o Marco pode contribuir para minimizar ou impedir a ação ilegal de espionagem mesmo? Quer dizer, existe alguma coisa no texto que faça essa previsão? Sim, o texto vai deixar explícito que esses dados dos brasileiros não podem ser cedidos ou usados por terceiros sem autorização do internauta. Portanto, isso torna ilegal que os dados da navegação do usuário sejam obtidos, analisados por terceiros que não aqueles para quem ele deu esses dados, caso seja um provedor de aplicações, ou que um provedor de conexão, a empresa telefônica que nos liga à internet através dos cabos, que guarde essas informações e que forneça para terceiros. Então, existem, então, apesar dessa porta que o senhor pretende fechar junto às empresas que coletaram os dados da internet e foi através dessa coleta que os dados acabaram vazados, existem outras possibilidades de espionagem. E isso o Marco não vai conseguir abordar. Quais são esses lugares, por exemplo, que o senhor enxerga? Veja bem, é claro que nós não temos a ilusão de que a simples aprovação de uma lei vai tornar impossível qualquer ato de espionagem. Seria uma ingenuidade dizer isso. Seria enganar a população. Nós não queremos fazer isso. Mas com o Marco Civil, nós fechamos a porta pela qual essa espionagem se deu. A obtenção de dados através de empresas brasileiras. Isso vai ficar proibido com o Marco Civil. Há outras frentes que depois nós precisamos trilhar para dar mais segurança à nossa rede. Nós precisamos que o país tenha fibras óticas suas, cabos seus, a produção de mais equipamentos brasileiros, o uso de outros tipos de software que nos protejam ainda mais, para além daqueles importados, comprados de outros países. Enfim, há uma série de outros desafios que nós precisamos enfrentar. Mas o Marco Civil será uma resposta clara, dura, firme, de que o Brasil não aceita esse tipo de prática e estaremos fechando a porta pela qual a espionagem entrou no Brasil. A porta das empresas ou de empresas brasileiras, pelo que as denúncias revelam até o momento.